Olá, alunos do sexto ano A da Escola Domingos Suglini, tudo bem com vocês? Agora eu vou começar a apostila normal de vocês, Estado Universitário, na página 25, que vai ser a atividade dessa semana, tá bom? Então, operações com números naturais. Aquecendo. Como você já viu, vários povos desenvolveram formas diferentes de ler e escrever os números. Com o desenvolvimento do comércio, a necessidade de contar e representar quantidades tornou-se ainda maior. Foi preciso, então, criar formas de usar os números para fazer cálculos do dia a dia, como juntar quantidades, tirar uma quantidade de outra, juntar várias vezes uma mesma quantidade, ou ainda repartir uma quantidade em partes iguais. Pensando nisso, ao desenvolver os sistemas de numeração, foi necessário também o desenvolvimento de inúmeras regras e processos para se operar com os números. Você, com certeza, já deve ter contato com as operações fundamentais da adição, subtração, multiplicação e divisão, mas até aqui ainda não as estudou mais detalhadamente e nem aprendeu suas principais propriedades. Vamos fazer isso para as 4 operações fundamentais e aprender outras 2, a potenciação e a radiciação. Mãos à obra. Adição e subtração. Você já sabe adicionar, que adicionar significa juntar, somar, reunir, e subtrair significa tirar ou retirar. Em matemáticas, essas ações são representadas pelas operações adição e subtração. Assim, se tivermos, por exemplo, um carro com quilometragem de 5.350 km e fizermos uma viagem de 250 km, estaremos adicionando essa quantidade de quilometragem, de tal forma que essa atingirá 5.600 km. Por outro lado, se tivermos R$60 no bolso e fizermos uma compra de R$16, estaremos subtraindo essa quantia do total que tínhamos, ficando com R$44. Veja como se denominam as parcelas envolvidas na subtração. Então, minuendo, subtraindo e resta ou diferença, né? A subtração representa situações em que temos uma quantidade ou valor e desejamos saber quanto falta para chegar a um outro. Próxima página. Suponha que, por exemplo, o odômetro, o aparelho que mede a quilometragem rodada pelo veículo acoplado ao velocímetro do automóvel, marque 7.777 km, e que o proprietário deseja calcular quantos quilômetros faltam para a revisão dos 10.000 km. A diferença entre 10.000 menos 7.777 é 2.223. Representa a quilometragem que falta para a revisão. A subtração também é muito utilizada em situações em que precisamos calcular quantidades excedentes, ou seja, saber quanto se tem a mais em relação a uma determinada quantidade ou valor. Se a população de uma cidade variou de 26.500 habitantes para 29.200 no último censo realizado, podemos dizer que tem agora 29.200 menos 26.500, 2.700 habitantes a mais. Então, agora vamos para as atividades. Analise cada situação a seguir. Analise a seguinte situação. Roberto tinha algumas moedas, ele deu 13 para Carlos, ficando com 18. Quantas moedas Roberto tinha? Para resolver esse problema, Felipe armou a seguinte operação, no qual o quadrado representa o valor desconhecido. Então, olhem aqui, ele colocou quanto ele tinha, menos as 13 que ele deu para Carlos, e ele ainda ficou com 18. Observe que Felipe escreveu as respostas e responda as questões propostas. Qual operação está indicada? Então, qual operação ele fez aqui? Adição ou subtração? Coloque aqui. Para determinar o número de moedas que Roberto tinha, qual operação Felipe deve fazer? Então, se ele fizer a subtração, ele vai conseguir achar quantas moedas Roberto tinha? Se não, qual operação ele tem que fazer para descobrir quantas moedas Roberto tinha antes de dar as 13 para Carlos? Faça as operações e indique o resultado final. Então, você vai responder que qual operação ele vai fazer. Aqui na C, você vai fazer a operação e responder quanto ele tinha antes de dar as moedas para o Carlos.
O ônibus percorreu uma estrada do quilômetro 108 até o quilômetro 240. Quantos quilômetros ele percorreu? Então, eu quero saber se ele estava aqui, ele foi até o 240, quantos quilômetros ele percorreu. Então, vai ver direitinho qual continha tem que fazer. Se é adição ou se é subtração, para eu saber quantos quilômetros esse ônibus percorreu. Você está no quilômetro 380 da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Salvador. Passará pelo quilômetro 395 e de lá ainda percorrerá mais 22 quilômetros para chegar ao posto favorito nessa estrada e descansar um pouco. Quantos quilômetros separa do posto? Então, ele estava aqui no 380, ele vai passar pelo 395 e ainda vai percorrer mais 22 quilômetros. Então, quero saber quantos quilômetros separam ele, que está no 380, até o posto. Paulo tinha R$ 132 e gastou 68 na compra de um tênis. Além disso, precisa pagar R$ 35 que deve para Gisele. Depois de comprar o tênis, com quanto Paulo ficou? Então, aqui, 132, ele gastou 68, com quanto ele ficou? Depois de pagar Gisele, faltou ou sobrou dinheiro? Quanto? Então, daí, paga Gisele, que deve 35, né? Do resultado que vocês obtiveram na A, paga ela 35 e vê se sobrou, se faltou. E quanto? Coloca aqui. Próxima página. Relação fundamental da subtração. Considerando o que você observou nas atividades realizadas até aqui, podemos perceber que existe uma equivalência entre as operações de adição e subtração, e elas são operações inversas. Essa equivalência é chamada de relação fundamental da subtração. O minuendo menos o subtraindo é igual à diferença, e a diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Ou seja, adicionando a diferença ao subtraindo, obtemos o minuendo. Tá? Resolva as operações a seguir e depois confira os resultados utilizando a propriedade fundamental da subtração. Então, aqui nós vamos subtrair do resultado, vai somar esse daqui para ver se deu esse resultado aqui, o minuendo, tá? Então, faz a subtração do resultado, soma esse daqui, que é o subtraindo, para ver se chega aqui no minuendo. Resolva os problemas. Diogo completou 19 anos em 1997. Em que ano ele nasceu? Então, faz a continha aqui. Michele nasceu em 1987. Quando ela fez 25 anos? Também responde aí. Bruna nasceu em 2017. Quantos anos ela terá em 2034? E em que ano ela fará 50 anos? Também responde aqui. Quanto vale o triângulozinho, a setinha, né? Que vocês acharem melhor aí. Nas operações a seguir. É a mesma coisa lá, ó. Do resultado, aqui, ó, tem esse resultado e tem esse valor. Quero saber quanto aqui foi somado para dar esse valor aqui. Quanto foi somado ao 104 para dar o 1.244. Lembra da operação inversa. Se a soma faz a subtração. Se tá subtraindo, vocês vão somar, tá? Sempre a operação inversa. Em uma adição, a parcela é de 2.177 e a soma é 3.840. Qual é a outra parcela? Então, também, a soma é o resultado. Então, vocês têm o resultado e tem uma parcela. Que continha tem que fazer para achar outra parcela? Em uma subtração, minuendo a 755, a diferença é 383. Qual é o subtraindo? Então, aqui sempre a operação inversa. Se está na subtração, a gente vai fazer a adição. As figuras a seguir são quadrados mágicos, nos quais a soma dos números das colunas é igual à soma das linhas e à soma das diagonais. Nesses três casos, preenche com números faltantes. Então, aqui, se eu somar aqui, tem que dar o mesmo resultado daqui, na vertical, na horizontal, tá? Então, vocês vão encaixando os números de forma que dê a mesma soma. Próxima página. Propriedades da adição. Propriedade comutativa. Observe bem as adições a seguir. 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7. Então, tanto faz eu colocar o 3 na frente ou o 4 na frente, não altera o resultado.
É fácil perceber que essa igualdade ocorre com quaisquer números naturais, pois é a propriedade da adição. A ordem das parcelas não altera a soma. Propriedade associativa. Observe agora as duas adições que ocorrem a variação dos parênteses, né, da posição dos parênteses. 3 mais 9 mais 15 é 12 mais 15, que é igual a 27. 3 mais 9 mais 15 dentro do parênteses é igual a 3 mais 24, que também é 27. Então, também não altera, né, o resultado. Ó. A soma de números naturais não se altera quando associamos as parcelas de formas distintas. Então, aqui também, ó, na adição de qualquer número, zero é a soma do próprio número. Então, se eu somar o zero, também vai dar o próprio número. Que número natural deve ser colocado no lugar da setinha para dar essa igualdade aqui, tá? Então, lembra que não altera o valor, né? Que é associativo, né? A ordem das parcelas não altera o valor. Então, aqui, 27 mais 26 é igual a 26 mais, coloco o resultado aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Que número vai ter que ser colocado aqui? 28. Aqui mais quanto, né? Para dar isso daqui, para dar a igualdade certinho. Próxima página. Calcule o valor da soma dos números naturais de 1 a 9, como indica a seguir. Então, é só somar, associando aqui, ver quanto dá. Utilizando o mesmo tipo de decomposição, faça as somas a seguir. Aqui ele decompôs, ó, 800 mais 40 mais 2, 300 mais 60 mais 8 e 1.000, né? Esse 800 com esse 300 deu 1.100, esse 40 com esse 60 deu mais 100, esse 2 com mais 8 deu mais 10. Então, para fazer igualzinho aqui. Calcule mentalmente, né? Essa soma aqui. Aqui são probleminhas, vocês vão ler e resolver. Expressãozinha numérica, tá? Para resolver também, que vocês já devem ter visto. Na página 30, também são probleminhas. Qualquer dúvida é só me chamar lá, ó. Calcule o valor de cada expressão, 49 menos 28 mais 9. Aqui a gente tem parênteses, colchete e chaves, expressãozinha numérica, tá? Primeiro resolve o parênteses, depois o colchete e por último a chave. E aqui a gente tem mais alguns exercícios, tá? Aqui para resolver, primeiro parênteses, tá? Aqui ele quer saber onde falta parênteses para dar esse 5 aqui. Se eu colocar aqui primeiro, ó, 20 menos 8, depois somar o 7, vai dar 5? Se não der, não é aqui o parênteses, é no outro lugar, tá? Resolva as expressões, primeiro parênteses, depois o colchete, depois as chaves. E aqui ele quer saber, nessa atividade, as letras A, B, C, D devem representar algarismos diferentes. Substitua cada letra por um algarismo de modo que seja a maior soma possível. Então, no A aqui tem que ser o maior algarismo e aqui por diante, diminuindo. No B também o maior algarismo que eu consigo colocar para poder somar. Então, as atividades são até aqui. Qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima semana.